Queridos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. É algo que eu também trouxe para a minha igreja local e onde nós tratamos sobre a importância de conscientizar o povo de Deus a respeito da condição dos homens sem Deus, a parte de Deus, a sua condição, o seu estado, para onde eles estão indo, e mostrei também algumas estatísticas no que diz respeito à grande maioria das religiões, ao seu avanço, à sua influência e também as estatísticas no que consiste ao Evangelho pelo continente afora. Meus irmãos, são números e estatísticas assustadoras. Então, é um vídeo onde eu vou trazer alguma informação, algumas estatísticas, apresentando a condição do homem, a condição do mundo e também estatísticas a respeito da palavra de Deus pelos continentes afora. Mais uma vez eu volto a dizer, são números assustadores que deveriam e que devem nos fazer repensar o nosso conceito de fé. Bom, Mateus capítulo 24, versos 32 ao 35. Evangelho de Mateus, capítulo 24, um sermão escatológico de Jesus, versos 32 ao 35. Diz assim a palavra de Deus, são palavras do Senhor Jesus. A partir do verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Verso 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Bom, é bem verdade que o mandato de Jesus a respeito de evangelizar o mundo nunca esteve limitado a apenas algumas classes ou apenas a alguma categoria de pessoas. Nem muito menos se limita apenas àqueles que estão interessados e deixando então assim os desinteressados de fora. Claro que é preciso afirmar e reafirmar quantas vezes for necessário, até que nós possamos de facto estar plenamente conscientes, plenamente familiarizados que a tarefa da grande comissão, que é o plano evangelístico de Deus, em usar a sua igreja na tarefa de evangelizar, na tarefa de pregar, na tarefa então de ir aos confins da terra com um único objetivo: pregar e testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de pecadores. É claro que aqui eu quero enfatizar que esta ordem, ela é sem dúvida, e isto é muito importante nós entendermos, que ela é sem dúvida para toda a igreja, para todos os cristãos, para todas as classes, dos maiores aos menores, dos menores aos maiores, para todos os ministérios dentro da igreja.
todos eles são alvos deste mandato. Nós conhecemos este mandato como uma tarefa, como uma ordem, e ela vem para todos os crentes, para toda a Igreja de Jesus Cristo. Nós conhecemos esses dois textos, são textos familiares, são textos bastante conhecidos no tocante ao ido, no tocante à evangelização. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, e Mateus 28, versos 19 ao 20, que descrevem, como nós sabemos, a grande comissão, onde Jesus então ele está reunindo o seu povo. Jesus já havia vencido a morte, já havia ressuscitado, e agora então ele está prestes a ascender aos céus. E agora então ele está dando as últimas instruções, comissionando agora os seus discípulos a ir e pregar o Evangelho, a ir e pregar a palavra de Deus a toda a criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, segundo o relato de Marcos 16, verso 16. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, segundo o relato de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Então, queridos, é nestas palavras que consiste a grande comissão. Isto é, que toda a igreja saia às ruas e pregue a mensagem do Evangelho, que diz respeito à pessoa e à obra de Cristo, em como um Deus justo e um Deus santo livra pecadores da condenação por meio do seu Filho Jesus, como moeda agora de troca, como substituto, recebendo sobre si a justa ira de Deus, que precisa ser satisfeita em prol de pecadores. Agora então, por meio da sua morte e ressurreição, agora pecadores podem receber benefícios extraordinários em suas vidas, podendo então agora assim obter benefícios salvíficos pela fé no crucificado. Então, o meu papel ao fazer este vídeo é sem dúvida trazer conscientização a todos vocês, aliás, para todos nós, na intenção de promover um despertamento em nossas almas, incentivando cada um de nós a obedecermos a este mandato, tanto individualmente como comunitariamente, de nós evangelizarmos a nossa cidade, a nossa terra, o nosso povo, indo até aos confins da terra. É claro que eu sei muito bem que eu sou totalmente incapaz, totalmente insuficiente para poder despertar o seu coração, o meu coração, despertando as nossas vidas. Mas eu creio naquele que é poderoso, naquele que é totalmente capaz, naquele que é totalmente suficiente para nos convencer e para despertar as nossas almas e nos fazer ir, o Espírito de Deus. Então, ouçam bem, todos vocês que estão me ouvindo, através deste vídeo, que creem e confessam o nome de Cristo, que um dia foram atraídos e conduzidos à fé em Jesus Cristo, que um dia foram conduzidos ao arrependimento, à fé, que foram então agora unidos a Cristo e ao seu povo, recebendo o perdão e o favor de Deus, recebendo o livramento da vossa alma, recebendo o livramento da condenação, o livramento do inferno, sendo então alvos da graça de Deus. Vocês que não eram povo agora se tornaram povo de Deus, saindo agora de um estado de inimizade e rebelião para um estado de reconciliação e comunhão com Deus. Vocês que não tinham paz com Deus agora têm paz com Deus. Se tudo isso aconteceu na sua vida, se tudo isso aconteceu em nossa vida, agora nós estamos debaixo desse mandato. Nós estamos debaixo dessa ordem. E isso significa que se você e eu somos crentes em Jesus Cristo,
e nós não nos interessamos por evangelização, se nós não nos interessamos por pregar o Evangelho aos perdidos, isso significa que nós estaremos em desobediência. Escute bem, estaremos pecando, estaremos em rebeldia perante aquele que nós cantamos, perante aquele que nós invocamos, perante aquele que nós chamamos de Senhor. Nós estaremos falhando como servos. Porquê? Porque nós estaremos desobedecendo ao seu mandato. Estaremos desobedecendo, ou estamos desobedecendo à sua ordem. O servo deve obedecer ao seu Senhor. Se ele não obedecer, ele estará pecando e agindo de forma rebelde. Será um servo rebelde. Então o ponto central aqui é: se você e eu temos omitido o Evangelho, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, seja na escola, seja nas ruas, seja no nosso cotidiano, do nosso dia a dia, isso evidencia que nós estaremos em desobediência, que nós estamos em desobediência e nós estamos pecando gravemente contra a ordem de Jesus. Estaremos omitindo aos pecadores a salvação da sua alma. Estaremos omitindo o antídoto para a sua alma, o caminho do arrependimento e fé, o caminho da salvação que só pode ser oferecido, proclamado por meio do Evangelho da graça, por meio do crucificado. Agora, eu pergunto para nós, será que nós precisamos de algum tipo de motivação para evangelizar? Será que nós precisamos de factos e realidades para que nós sejamos de facto motivados e levados ao evangelismo? Será que nós precisamos de estatísticas para nós sermos motivados à evangelização? Não é suficiente o que nós temos visto em nossos dias? Será que não é suficiente aquilo que nós vemos na mídia, aquilo que nós vemos na televisão, aquilo que nós vemos nos jornais? Será que não é suficiente os conflitos, as guerras, o caos moral, a imoralidade, a maldade, a depravação total do ser humano? Ou será que nós desconsideramos o que a nossa antiguidade, o que os nossos pais ensinavam sobre o pecado e sobre a condição do homem? Será que nós desconsideramos que a maldade e a depravação, ela não nasce e não habita no homem moderno, do homem em nossos dias? Será caso que nós tenhamos sido contaminados pelo pós-modernismo, que removeu do homem a sua total maldade, que removeu do homem a sua total perdição e condenação, ao ponto de negar a visão correta que a Bíblia narra do homem caído, do homem sem Deus, do homem à parte de Deus, recusando então a ideia de que afinal o homem moderno não é tão bom, não é tão mau assim, mas é sim bonzinho. Será caso que nós nos deixamos influenciar e contaminar com esses conceitos totalmente equivocados, errados e diabólicos? Será caso que nós nos tornamos reféns do pós-modernismo, que de facto, vale ressaltar isto, que de facto contaminou o evangelicalismo moderno, onde o evangelho que tem sido propagado, tanto nacional como internacional, nos últimos 30 a 40 anos, se tornou um evangelho imediatista, que apenas foi criado para atender à necessidade do homem moderno, onde agora todo fiel da igreja moderna, ele é voltado apenas e somente para a sua própria necessidade. Logo então este homem moderno, quando ele coloca a sua fé, o seu credo, ele se baseia no evangelho que está ali apenas somente para suprir as suas necessidades, negligenciando e desprezando agora as necessidades alheias em todos os aspectos da vida, seja financeira, seja emocional, seja física e principalmente a espiritual, desprezando assim o seu próximo. E de facto,
queridos. A maioria dos crentes atuais em nossos dias vem abraçando esse tipo de evangelho. Por isso eles não têm interesse pelo evangelismo, que se baseia no ir, que se baseia na preocupação para com o seu próximo. Então, estes homens modernos, eles estão focados apenas em usar a sua fé nesse suposto evangelho para atender às suas necessidades. E de forma clara, esse tipo de evangelho imediatista, ele é egocêntrico, onde o ego é o centro, onde a preocupação sou eu. O centro sou eu, que se dane o próximo. Eu creio que esta é sem dúvida uma das grandes causas da igreja pós-moderna não evangelizar, nem tampouco se preocupar com a evangelização. Porquê? Porque o foco está neles. O centro deles é o ego. É o evangelho imediatista, individualista, que despreza o próximo, que não ama o próximo, que não está preocupado com a eternidade do próximo. Agora, de facto, vale também ressaltar que um dos grandes motivos também é, sem dúvida, a falta da compreensão bíblica e teológica do verdadeiro estado dos pecadores, dos quais se encontram sem Cristo. Uma ignorância, uma falta de noção do perigo que toda a raça humana corre sem Cristo, à parte de Cristo. Existem bilhões de pessoas em todo o globo terrestre que nunca ouviu o Evangelho. Assim sendo, estas pessoas, estas multidões, estão completamente perdidos. Nós estamos falando de bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca leram a Bíblia, que nunca entraram em uma comunidade. E sabem de uma coisa: se essas pessoas morrerem agora mesmo, se essas pessoas fossem a óbito agora mesmo, elas encheriam o inferno neste momento. Você pode dizer: mas Fábio, essas pessoas, elas são ignorantes, elas nunca ouviram a respeito do Evangelho, como elas podem ser condenadas? Será caso que por essas pessoas serem ignorantes, elas não serão salvas? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Bom, se nós olharmos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, nós vamos ver que o apóstolo Paulo teve a preocupação, no capítulo 1, de mostrar-nos que nenhum homem é indesculpável diante de Deus. E mais, ele vai dizer que todos os homens têm acesso à revelação geral. Todos os homens têm acesso à criação, e pela criação o homem pode ter conhecimento de Deus. O homem pode conhecer Deus pela criação. Entretanto, apesar de ele ser ignorante quanto à mensagem do Evangelho, isso não faz do homem merecedor de Deus, ou remove do homem a inimizade para com Deus. Mas ainda assim, esse homem permanece indesculpável perante Deus e é digno de condenação, é digno de ser sentenciado ao inferno. Ezequiel, capítulo 3, verso 18 diz: se eu disser para o pecador que ele vai morrer, e tu, sabendo disso, não advertis o ímpio morrerá no seu pecado, mas o sangue da tua mão o requererei. Ou seja, prestem atenção, o ímpio será condenado. Então, notem aqui que o ímpio, ele não foi advertido. O atalaia aqui omitiu a mensagem. O ímpio, o descrente, ele não sabia da existência do Evangelho. Ele não sabia da existência de Cristo. Mas é interessante notar que a Bíblia, ela não diz que o ímpio, na sua ignorância, viverá. Mas ela diz sim que o ímpio, ele morrerá na sua iniquidade.
mas o sangue dele demandarei da tua mão. Então, o que Ezequiel nos ensina aqui? Que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão condenados. Aqueles que sem conhecimento do Evangelho de Jesus pecarem, serão condenados sem esse conhecimento. Ah, meus queridos irmãos, o mundo está totalmente perdido. E isso no tocante à evangelização é proeminente, porque é necessário nós sermos conscientizados, é necessário nós entendermos a condição da humanidade atual, que é totalmente falida, totalmente caída, totalmente imoral, perversa e depravada. A situação e o estado que se encontra o ímpio deve ser muito relevante e muito importante para a nossa compreensão e entendimento. Prestem bastante atenção. Queridos, um dos atributos de Deus mais proeminentes da sua natureza é, sem dúvida, a sua justiça. A justiça. A justiça, ela fala da essência moral de Deus. Deus, ele é absolutamente justo. Ele teria que deixar de ser Deus se ele não fosse justo. A sua justiça, ela está intrinsecamente ligada ao seu caráter. E isso significa o quê, Fábio? E isso significa que, por Deus ser justo, a sua justiça demanda, a sua justiça ordena que ele condene o pecador, que Deus puna o pecador, que ele exerça juízo sobre o pecador. Então, a justiça de Deus, que revela a excelência moral de Deus, ordena que ele condene o pecador, que ele execute juízo contra o violador da lei, contra o pecador da lei, contra o transgredor da lei. Agora, por favor, fique comigo. Preste bastante atenção. Pensemos sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. O pecado é quando eu quebro a lei, é quando eu desobedeço a lei de Deus. Pecado também é iniquidade, é o oposto de justiça, é injustiça. A palavra hebraica para pecado significa então alguém que errou o alvo, alguém que se desviou do alvo. Esse é o sentido original da palavra pecado, alguém que errou o alvo, alguém que se desviou do alvo. Sendo assim, aquele que comete pecado, aquele que comete iniquidade, aquele que comete transgressão, é alguém que se desvia do alvo, é alguém que erra o alvo. Agora eu pergunto, qual seria o alvo? O alvo seria o quê? A lei de Deus, a vontade de Deus. E por o pecador se desviar do alvo, por o pecador errar o alvo, que seria a obediência à lei e à vontade de Deus, ele tem que ser o quê? Punido por causa do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Vocês conseguem entender isto? Agora eu pergunto, quem é que pecou? Quem é que pecou? Quem será então punido por Deus? Quem será condenado? Quem sofrerá o justo juízo de Deus? Quem sofrerá então a justa ira de Deus? Quem seria esse? Ou quem seria esses? A resposta correta seria o quê? Quem pecou. Não é verdade? Agora eu pergunto, quem é que pecou? Quem é que pecou? Foi você? Fui eu? Fomos nós? O que a Bíblia diz? Quem pecou? Grava este texto. Romanos capítulo 3, verso 23. Paulo diz que todos pecaram.
e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então a Bíblia diz que não há um homem sequer que não peque. Ou seja, toda a raça humana pecou. Todo homem nascido de Adão, todo homem nascido de mulher pecou. Todos os povos, todas as raças, todas as etnias, todos os continentes, todos eles pecaram. Toda a raça humana está debaixo desta condição de pecado. Porquê? Porque todos pecaram. Agora eu pergunto, qual a consequência para quem pecou? Ezequiel, capítulo 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós temos aqui a consequência para o pecador, a morte eterna. Romanos 6, 23, a parte A, porque o salário do pecado é a morte. Eu pergunto, o salário do pecado é a morte. O salário significa o quê? Significa o pagamento, significa a retribuição, é a consequência de quem peca. O salário do pecado é a morte. O salário é a consequência, é o prêmio para quem peca. A morte. Agora, que morte seria essa? Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você consegue notar que todos estes textos, eles usam o termo todos. Todos. E isso significa que Deus tem que punir o pecador. A sua justiça então ordena que ele condene. E uma vez que todos pecaram, e uma vez que toda a raça humana errou, falhou, pecou, a retribuição será a morte. E que morte é essa, Fábio? A morte eterna, o lago de fogo e enxofre, o inferno. Eu pergunto, quais são as pessoas que estão condenadas ao inferno? Quais são as pessoas que estão condenadas à morte eterna? É simples. Mas eu pergunto, quem receberá o pagamento? A justiça de Deus. Quem irá ao inferno? Quem será condenado à morte eterna? Todos os homens sem Cristo. Toda a humanidade que está sem Jesus. Todos os homens que não nasceram de novo. Todos os homens que não creram no Santo Evangelho, que não creram no Nazareno, que não confiaram, que não se reconheceram, que não se converteram nos seus maus caminhos, que não creram para que isso fosse imputado pela justiça de Cristo. Todos aqueles que cuspiram, que negaram, que rejeitaram o sacrifício de Cristo. Sabe o que isso significa? Que o mundo está perdido. Que o mundo está sobre o juízo iminente de Deus. Que o mundo está sobre o julgamento iminente de Deus. As nações estão perdidas. Os povos estão perdidos. Nações e continentes inteiros perdidos. E por que isso? Porque estão sob o jugo do pecado. Agora eu pergunto, como o pecado se instalou no homem? O salmista Davi, ele vai responder a isso no Salmo 51,
verso 5. Ele diz que nasceu em iniquidade e em pecado foi concebido por sua mãe. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu fui formado em pecado. Em pecado fui formado. O pecado, ele já vem da gestação. A raiz e a essência do pecado, ele não está longe do homem, ele não está fora do homem, mas ele está dentro do homem, ele está na natureza do homem. Logo, ele vai pecar. E por pecar, ele está condenado. E essa é a condição do homem. Uma vez que nós entendemos isto, uma vez que nós temos plena consciência da condição do homem sem Deus, do quanto o homem precisa de Cristo. Agora, eu quero mostrar-vos algumas estatísticas que revelam a condição do globo com relação ao Evangelho. Ouça com atenção. Somente na Índia existe 360 milhões de deuses. A Índia é o segundo país mais populoso da Terra, que tem quase 1 bilhão de habitantes, perdendo apenas para a China. Nós estamos falando de uma cultura que adora 360 milhões de deuses falsos. É uma das nações mais corruptas, mais sincréticas, mais sujas de toda a Terra. Meus irmãos, é quase uma nação inteira condenada. Esse é o estado da Índia. Está sobre maldição e sobre a ira de Deus. Japão, a terceira economia maior do mundo. A nação inteira de Japão está prostrada em adoração a Buda. No Japão nós temos um dos menores índices de cristãos. É uma potência mundial que está sobre uma cegueira e sobre condenação. Tóquio, uma das cidades mais famosas, mais ricas, mais populosas do mundo, está perdida e condenada. O continente africano está entregue à feitiçaria e ao ocultismo. As religiões afro, elas dominam, cegam e destroem o continente africano. Das 1.800 línguas faladas da África, a palavra de Deus ela só foi traduzida em apenas 150 línguas. O que se estima que 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia. Não possuem um exemplar sequer da Bíblia do seu idioma. Das 40 nações mais pobres do mundo, 32 estão no continente africano. Meus irmãos, nós estamos falando de um continente que está sobre uma profunda miséria e destruição. E milhões estão caminhando em direção ao inferno. Na América Latina, ela está dominada pela idolatria, pelo catolicismo romano e pelo espiritismo kardecista e pela feitiçaria. Ela está totalmente cheia de paganismo. E aqui o que se adora não é o Deus das Escrituras, não é o grande Yahvé, mas é um outro Deus, formando um culto sincrético, pagão e totalmente idólatra. No Oriente, o islamismo é a religião que mais cresce no planeta Terra. Prestem bastante atenção a isto. Estudos dizem que em alguns anos o islamismo vai alcançar o mundo inteiro, chegando a 3 bilhões de fiéis. Em 1981, o islamismo ultrapassou o catolicismo. Em 1981, o islamismo ultrapassou o catolicismo como a maior religião do planeta. E de lá para cá, nunca mais parou. O islamismo, os muçulmanos, são dos povos que mais se multiplicam de uma forma absolutamente rápida. Eles não só se multiplicam, como nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas condenadas que estão influenciando outras tantas à condenação. No Ocidente, o que nós vemos hoje é uma explosão do ateísmo, do relativismo, do ceticismo crescendo. Se, por exemplo, nós olharmos para a Inglaterra, nós não vemos mais o país de Leonardo Ravenhill. Nós não vemos mais o país de John Stott,
o país de Martin Lloyd Jones, o país dos puritanos, mas hoje a Inglaterra é um país totalmente dominado pelo ateísmo. Na Ásia, das 1980 línguas faladas, nós só temos a Bíblia traduzida para cerca de 91 línguas. Queridos, a Europa hoje é considerado um continente pós-cristão. Nós estamos falando da Europa, a Europa que foi berço da reforma protestante, a Europa que foi pisada por tantos homens e mulheres piedosos e santos como John Hus, como John Wycliffe, Savonarola, Calvino, Wesley, Lutero, Spurgeon, Sarah Wesley. Hoje é considerado um continente frio, apóstata e pós-cristão. Aqui em Portugal, onde eu estou, Portugal continua a ser um país maioritariamente católico. Apesar de, no último censo, ter existido uma crescente da igreja evangélica de 147% entre o ano 2011 e 2021, ainda assim 80% da população que respondeu ao inquérito referiam ser católicos. 7 milhões de residentes em Portugal são católicos. O censo indicava que 187 mil pessoas, que seria mais ou menos 2,1%, seriam protestantes, seriam evangélicos. Vale também ressaltar que aqui em Portugal, a religião muçulmana também cresceu 76% entre 2011 e 2021. Apesar de nós evangélicos aqui em Portugal estarmos atrás do catolicismo, que é a religião prominente em Portugal, os números ainda assim indicam bem a condição espiritual de Portugal. A grande maioria está indo a passos largos em direção ao inferno. Estima-se que as etnias, que são pequenos povos, estima-se que existam cerca de 11 mil etnias do mundo. E desses 11 mil, menos de 2% são cristãos. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que nunca leram uma página sequer da Sagrada Escritura, que nunca leram somente um verso bíblico, que estão em completa miséria espiritual e condenação total em todo o globo terrestre. Ouçam bem isto. O presidente John Kennedy, quando foi assassinado em Dallas, em 1963, dia 22 de novembro, no seu desfile, esse homem é assassinado. Queridos, em 12 horas, metade do planeta Terra foi informado da sua morte. Há 2.000 anos atrás, o Filho de Deus morreu na cruz e quase metade da Terra ainda não conhece Ele. Parece um absurdo, mas infelizmente é a realidade. Queridos, em 12 horas e metade da Terra ficou sabendo da morte deste presidente. E em 2000 anos, metade do globo ainda não sabe da morte de Jesus. Terrível. Terrível. Estatísticas mostram que nos últimos 60 anos houve uma explosão de seitas orientais e de religiões pagãs como nunca na história. Meus irmãos, estatísticas nos mostram que o islamismo, em 60 anos cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. E o cristianismo cresceu apenas 47%. 60 anos. O islamismo 500%, o hinduísmo 167%, o budismo cresceu 145% e o cristianismo 47%. O mundo está perdido. Hoje, a religião que mais cresce é o islamismo. O alvo deles é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. Sabe o que isso significa? Para a nossa vergonha. Para a nossa vergonha. Que se os muçulmanos fossem cristãos, que se os muçulmanos fossem crentes,
o mundo estaria vivendo um grande avivamento e Jesus seria o Senhor da terra. Mas infelizmente o que está alcançando o mundo inteiro é o Alcorão, é Alá, é Maomé e não o Senhor Jesus. O alvo deles é alcançar o mundo inteiro e na Europa isso já está a acontecer. Um dos propósitos do islamismo é colonizar, é transformar a Europa em um continente muçulmano, em um continente islâmico. França, Inglaterra, Itália, você vai ver uma explosão de muçulmanos nos aeroportos. Eles estão se espalhando pelas grandes capitais da Europa e você vai ver muçulmanos em todos os lados, fazendo negócios, abrindo negócios, tomando inclusive a liderança de muitas nações. Hoje o islamismo é a religião predominante em 43 países. Vocês estão ouvindo isto? Só no Egito, 94% da população é islâmica. Na Arábia Saudita, quase não se faz menção da existência de uma igreja cristã sequer. Nós estamos falando de países completamente perdidos, completamente condenados. Na Suécia, na França, Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. Países ricos da Europa, países influentes, países que já tiveram grandes homens de Deus, hoje estão em extinção. Escute, na Alemanha existem mais de 2 milhões de muçulmanos. Um dos países que foi berço da reforma. O país de Lutero agora é um país que está sendo invadido pelos muçulmanos. A Europa está sendo invadida pelos muçulmanos. Nas Ilhas Britânicas existem mais de 1 milhão de muçulmanos, mais de 1.200 mesquitas e 5.000 escolas muçulmanas. Isto só nas Ilhas Britânicas. Dos crentes convertidos na Inglaterra, só 4% frequentam os cultos. Um país que foi berço de grandes avivamentos, hoje tem se tornado um país pós-cristão, onde as igrejas estão sendo fechadas, capelas estão sendo fechadas, comunidades estão sendo fechadas para construírem bares, discotecas e muitas mesquitas. Na antiga Jugoslávia foram construídas mais de 600 mesquitas depois da Segunda Guerra Mundial. Queridos, o islamismo tem vindo a se alastrar com uma força no globo e nós, cristãos, não temos sequer uma noção disso. A força dos muçulmanos é violentíssima. A sua consagração, a sua doação, a sua entrega, a sua devoção que eles têm ao seu Deus, a sua fé, ao seu credo, coloca o nosso cristianismo debaixo dos seus pés. É como se eles estivessem avançando em um avião supersônico e nós fôssemos a camelo no que diz respeito ao evangelismo e à influência que nós temos para com as nações. Na Holanda, onde aconteceu o concílio de Dort, hoje está cheio de prostituição nas praças. As drogas, elas são permitidas. Escute, e o dinheiro que se arrecada em termos religiosos é para a construção de mesquitas. Lá na Holanda, o crescimento muçulmano está a todo vapor. Não se vê missionários na Holanda, não se vê evangelismo na Holanda, não se vê nenhum movimento da Holanda, mas o que está se vendo na Holanda é uma explosão de muçulmanos dominando aquele país. Nos Estados Unidos da América existem mais de 3 milhões de muçulmanos. Escute bem estes dados. Para a nossa vergonha, o islamismo investe mais dinheiro só na América do que toda a igreja investe em missões no mundo inteiro. O islamismo investe mais dinheiro só na América do que toda a igreja investe em missões no mundo inteiro. Você já imaginou nós termos 3 bilhões de muçulmanos na Terra? Você já imaginou o trono de Deus sendo empurrado para ser adorado Alá? Para ser adorado Maomé? Será que não seria isto um dos braços do anticristo? Não seria isto a Babilônia do Apocalipse? Não seria isto o retorno de Nabucodonosor? Não seria este o cenário ideal para a volta de Jesus? Queridos, as testemunhas de Jeová
uma das seitas mais abomináveis do mundo, que ensina grandes heresias, negam a divindade de Cristo, negam a divindade do Espírito Santo, fazem uma grande confusão que nem eles sabem explicar, dos 144 mil em Apocalipse. No entanto, infelizmente, eles possuem a maior gráfica e o maior equipamento e mais sofisticado de impressão religiosa no mundo. Escute isto. Depois da Segunda Guerra, a igreja ela foi acusada de ensinar leitura para as pessoas. No entanto, foram ver, não era a igreja de Cristo, não eram os cristãos que estavam ensinando, mas eram sim as testemunhas de Jeová. Nenhuma religião publica tanto livros, revistas, notas, artigos e inclusive jornais em todo o mundo como as testemunhas de Jeová. A revista de Despertar e Sentinela já teve bilhões de exemplares publicados desde o seu fundamento. Nós estamos falando de uma das seitas que mais se alastra do mundo. É uma das seitas que mais cresce no mundo e leva milhões e milhões ao erro, ao engano. O testemunho de Jeová é um dos melhores métodos de evangelização que existe no mundo. Todas as bases dos testemunhos de Jeová têm os mapas das cidades. Eles vão em todas as ruas, em todas as casas da cidade inteira, de porta em porta, sendo rejeitados, sendo maltratados, sendo espancados, mas eles não desistem. Vocês estão ouvindo isto? Nós estamos ouvindo isto? Isto não nos diz nada? Que relevância tem isto? Será que isto não perturba a nossa alma? Os mórmons, os santos dos últimos dias, a igreja dos santos dos últimos dias, é uma das seitas mais milionárias do mundo. Nos últimos 6 anos, os mórmons cresceram 460%. Você vê os templos que eles constroem, templos belos, templos grandes. É sem dúvida uma religião muito rica que está explodindo em toda a terra. No Brasil, o que mais tem crescido são as religiões orientais. Houve uma explosão de seitas. Estima-se ainda que no Brasil exista 123 milhões de católicos. E o pior de tudo é que ainda existe aqueles que se dizem profetas, declarando a boca cheia que o Brasil está passando por um grande avivamento. O Brasil, que há alguns anos foi considerado o maior país espírita do mundo. Houve uma grande explosão do espiritismo no Brasil. E ainda existe centenas e centenas, para não dizer milhares, de terreiros de macumba, de umbanda, de médios em todo o Brasil. Ainda falam de avivamento. Que loucura! Será que nós conseguimos entender, depois de ouvir estes dados, de ouvir estas estatísticas, o verdadeiro estado do mundo no qual nós vivemos, no qual nós estamos vivendo? Esta é a verdadeira realidade do estado da humanidade. Esta é a condição do mundo. Está debaixo de maldição. Está perdida. Ouçam as estatísticas. Agora, por que é que eu abri em Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, onde Jesus está alertando: quando veres todas estas coisas, sabei que está próximo o fim. Nós estamos vivendo o fim. As profecias, elas estão se cumprindo. O retorno de Cristo está próximo. E Jesus está vindo, e Ele vem sem demora. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem despejar os seus juízos sobre a terra. E esse tempo se aproxima. E a volta de Cristo está muito próxima. Está iminente. Talvez você pergunte: mas Fábio, o que isso tem a ver com o evangelismo? Isso tem a ver tudo. Isso tem a ver tudo. Significa que nós não temos muito tempo. Significa que resta-nos muito pouco tempo para socorrer essa tão grande
multidão que está até os dias de hoje perdida e condenada. Resta-nos pouco tempo para socorrer essa multidão que está correndo riscos e está indo a passos largos em direção ao inferno. Olhe para a sua própria vida. Olhe para a sua condição. Olhe para a sua idade. A vida está passando. Olhe ao seu redor. Olhe para o estado do mundo. Olhe para os sinais. Veja o fim se consumando. Pense comigo, se o fim chegar e essas pessoas se encontrarem neste estado, isso significa que elas serão condenadas, que elas serão mortas e elas irão ao inferno. E só tem uma maneira dessas pessoas serem salvas, só tem uma maneira de tirá-las da escuridão, do cativeiro. Porque se elas morrerem desta condição, de Romanos 6:23, de Romanos 3:23, elas estão sobre Romanos 5:12, elas estão sobre Ezequiel 18:4, elas estão em pecado, elas estão separadas de Deus, elas carecem da glória de Deus. O salário delas será inevitável, a condenação eterna, a condenação final. Você pode perguntar, Fábio, se essas pessoas permanecerem no mesmo estado, para onde elas irão? O que será delas? Eu quero que você tenha consciência plena disto. Abra comigo em Lucas, na parábola do rico e do Lázaro, rapidamente. Lucas, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 22 ao verso 26. Nós precisamos ter consciência para onde elas vão. Nós precisamos ter consciência da condição dos ímpios, do estado dos ímpios e para onde eles vão, para onde eles estão indo. Lucas capítulo 16, versos 22 ao 26. É Jesus que está falando. A parábola do rico e Lázaro. E ele diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens da tua vida, e Lázaro igualmente os maus. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aqui, neste texto, nós podemos ver para onde essas pessoas vão. O termo inferno aqui é Hades, que já é uma prefiguração do inferno. Se essas pessoas morrerem no estado que elas estão, elas se juntarão a este rico da parábola que Jesus ensinou. E eles sofrerão, em primeiro lugar, tormentos. Elas sofrerão tormentos, aflições, sofrerão males, como diz Abraão no texto. Essas pessoas não estão fadadas a ficar numa sala escura apenas, mas essas pessoas estão fadadas ao sofrimento eterno, a males eternos, a uma punição eterna, a um castigo eterno. Inferno, primeira característica: tormentos. Segundo, no inferno, a lembrança não será retirada. A memória não será retirada no inferno. Abraão está dizendo para o rico: lembra-te
de como foi a tua vida passada. Agora pensa comigo, meus irmãos, todos estes que perecerão no inferno terão consciência. Terão consciência. No inferno todos os homens terão noção e consciência. A sua memória não será retirada, será intacta. Pense comigo. Você já imaginou isto? Longe dos seus familiares, tendo em mente os pecados, tendo em mente a desobediência, tendo em mente o descaso perante todas as oportunidades que teve, mas que rejeitou e que zombou quando o Evangelho foi anunciado, mas não deram crédito ao Pai piedoso, à Mãe piedosa, a quem sabe aos filhos piedosos, ou quem sabe aquele colega piedoso de escola que era crente e que tanto falava de Jesus. Todos esses sofrerão suplício, recebendo a justa ira de Deus, recebendo tormentos eternos e tendo consciência do porquê estão ali. Terceiro, o inferno é um local onde não existe mais saída. Tormentos, a memória não será retirada e agora é um local que não existe mais saída, que não tem mais solução. O rico está rogando ao pai Abraão: manda Lázaro aqui. Qual foi a resposta? Não, não e não. Ele não pode ir aí, porque existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para aí não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Queridos, estas pessoas estarão condenadas por toda a eternidade. Não há escape, não haverá porta de saída, não haverá uma luz ao fundo do túnel. Essa multidão de ímpios jamais poderá receber visitas. Não haverá pai, não haverá mãe, não haverá filhos, não haverá maridos, não haverá esposa. Jamais terão a oportunidade de voltar. Jamais terão a oportunidade de recomeçar. Jamais terão a oportunidade de ter acesso ao santo livro, de voltar atrás para valorizar o Evangelho, de voltar atrás para valorizar o sacrifício de Cristo, para valorizar e crer no sacrifício de Cristo. Nunca mais poderão alcançar misericórdia da parte do Senhor, mas o inferno será onde eles beberão o cálice da justa ira de Deus, sendo alvos do juízo de Deus. O inferno, local que não tem saída. Não existe mais saída. Quarto, o inferno é um lugar que não haverá alívio da dor. Manda Lázaro molhar com o ponto do dedo em água para que possa refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus irmãos, pensem comigo. Quem já sofreu algum tipo de dor que no momento dói imenso, mas a mente dessa pessoa já está condicionada que, embora esteja doente, a mente ela é condicionada a pensar: está doente, mas vai passar. E de facto passa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dor de cabeça, ela toma um remédio e daqui a pouco essa dor vai embora. Quem foi operado saindo do bloco cheio de dores, mas passado uma semana os pontos vão começar a cicatrizar, a pele começa a sarar e logo então a dor vai embora. Por exemplo, quem de nós já sofreu agonia no peito, pressão por algum filho, por algum marido, por alguma esposa ter sumido? Agonia por falta de informação, por não saber onde está a mãe, por não saber onde está o pai, por não saber onde está o esposo, por não saber onde está a esposa. Mas logo essa pessoa aparece e você sente alívio, se sente aliviado. No entanto, no inferno não haverá alívio.
não haverá alívio da dor, não haverá alívio do sofrimento, não haverá alívio do tormento, não haverá remédio, não haverá medicação, não haverá regeneração da carne, não haverá alívio da dor, não haverá alívio. Notem que o rico clama, dizendo: tem misericórdia, pai Abraão. No entanto, a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Meus irmãos, não existe misericórdia no inferno. Ela foi cessada no inferno. O trono da misericórdia é agora. Hebreus diz: entrai confiadamente junto ao trono da graça para que possam alcançar misericórdia e achar graça. Então, hoje, meus irmãos, o trono é de misericórdia e graça. Mas no inferno, a realidade é outra. Ali, o tempo é do julgamento e do juízo de Deus. No inferno não haverá misericórdia. Meus irmãos, tudo isto vai acontecer se os pecadores continuaram no estado que estão. Cidades inteiras, nações inteiras, povos inteiros, famílias inteiras, religiões e seitas inteiras engolidas pelo inferno. Agora, eu termino dizendo algo para vocês que deve fazer-nos refletir muito. Que talvez dentro destas estatísticas esteja os nossos pais, esteja os nossos maridos, esteja as nossas esposas, talvez os nossos filhos, talvez os nossos vizinhos, talvez os nossos colegas de trabalho, talvez os professores da tua escola, talvez os teus clientes. Todos eles estão dentro destas estatísticas, estão debaixo de maldição, estão debaixo de juízo e caminhando a passos largos em direção ao inferno. Só existe uma chance de eles serem salvos. E Jesus, sabendo disso, organiza a grande comissão, chamando a sua igreja, chamando aqueles que não estão mais sobre a ira, chamando agora os remidos e dando uma ordem: vão até as nações e preguem o meu santo evangelho, porque ele será o único meio de salvação. A boa notícia que um Deus justo deu o seu Filho para morrer na cruz por homens e mulheres injustos, por homens e mulheres pecadores. E só por meio do meu Filho eles podem receber a salvação e o livramento. Agora, como crerão de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Evangelho é a resposta. E você e eu, se estamos em Cristo, se pertencemos a Cristo, se somos de Cristo, fomos comissionados. Então nós devemos responder a esta comissão, porque o Evangelho só pode chegar a essas multidões através de nós. Essa missão, ela foi incumbida à Igreja de Cristo. Ela foi incumbida ao seu povo. É sua, é minha, é nossa responsabilidade. É responsabilidade da Igreja de Cristo. A salvação só pode vir mediante a pregação do Evangelho. Anjos não pregam. Paredes não pregam. Só eu e você podemos fazer isso. Pregar. Que Deus nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque dentro destas estatísticas poderá estar a nossa família, o nosso povo. Em nome de Jesus, não sejamos omissos, nem tampouco sejamos indiferentes. Eu deixo isto para a sua meditação, para a minha meditação, para a nossa meditação. Agora pense comigo. Se você já imaginou se o seu marido ou a sua mulher
morrer ainda esta noite, morrer neste dia e parecer no inferno, como você vai dormir em paz, sabendo que você negligenciou, omitiu o Evangelho e não advertiu e não chamou essa pessoa ao arrependimento e fé enquanto ela esteve viva. Pense nisso. Reflita sobre isso. Como poderemos descansar? Como poderemos dormir? Como poderemos descansar diante destes números? Diante da condição da humanidade? Que Deus desperte as nossas almas e que sejamos de facto comissionados, que nós possamos abraçar essa comissão, abraçar essa responsabilidade e pregar o Evangelho em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça, sabedoria e sobretudo ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho, chamando o povo ao arrependimento, chamando os pecadores ao arrependimento em nome de Jesus.